percebo, cada vez que eu pego o documento, eu percebo que ele se torna cada vez mais importante na vida da igreja. Por outro lado, eu também tenho uma visão, por causa não estou tão nativa pastoralmente, e eu não sei até que ponto a igreja está levando o documento como devia ser levado, né? Como ele devia ser não só estudado a gente estuda, está aqui, né? Mas realmente praticado. Ainda agora eu dei o exemplo do Papa Francisco, que foi lá na ilha grega, lá como é que chama, né? E a gente podia pensar, não, ele foi lá celebrar uma missa para o refugiado, para dar consolo para eles, para dar conforto. Ele não celebrou missa nenhuma. Ele catou os 12 e levou para o Vaticano. Quer dizer, ele deu o exemplo do quê? De uma igreja em saída. Uma igreja em saída. Uma igreja que não estivesse em saída, ele ia celebrar uma missa bonita lá, e todo mundo no mundo inteiro ia ver. Ele deu uma igreja em saída. Ele foi lá e levou as pessoas com ele. Muito bem. 12, né? 12 pessoas. Então, gente, o capítulo 1º de hoje, ele é longo. Por outro lado, é um capítulo introdutório, quer dizer, ele dá toda a direção para o documento, né? Sintetizando um pouco, do número 19 é uma introdução ao capítulo. Do 20 a 24 é uma igreja em saída, né? Uma igreja em saída, né? Privilegiando e celebrando, acompanhando esta caminhada da igreja. Segundo ponto é uma pastoral em conversão. E dessa pastoral em conversão, o Papa coloca uma renovação eclesial inadiável. Ele não fala em adaptação, é interessante. Vamos adaptar a igreja, ele fala em renovação. Quando fala em renovação, é para fazer coisas novas. Renovar é coisa nova. Não é pegar tudo que tem, vamos ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. É renovar, é renovar. O terceiro ponto é do número 34 a 39, é a partir do coração do Evangelho. Não é para renovar a igreja a partir de devoções, não é renovar a igreja a partir daquilo que está acostumado, mas é a partir do quê? Do coração do Evangelho. É isso que nós esquecemos, que a igreja, de uma maneira especial, esqueceu. Dá mais importância à devoção à Nossa Senhora do que ao Evangelho. Deixa eu ser bem claro. Eu não estou dizendo que não se deve ter devoção à Nossa Senhora. Eu estou dizendo que a devoção à Nossa Senhora deve servir para a gente aprofundar o Evangelho. Porque se for o contrário, nós estamos numa direção diferente. Isso que eu gostaria que compreendesse. As pessoas às vezes pensam que eu estou criticando. Eu não estou criticando, eu estou apenas chamando a atenção por aquilo que é fundamental, que o Papa chama atenção. Interessante que a partir do das outras vezes eu coração do filmei daqui aí Evangelho, para ficar igual, tá bom? Obrigado. o quarto ponto vai do 40 a 45, a missão que se encarna nas limitações humanas. O Papa não está falando que a nossa missão agora é pregar para os anjos, é pensar coisas angelicais, né? Não, é coisa de limitações humanas. Se vocês percebem, cada vez que eu faço uma homilia dentro da minha limitação, eu digo, na sua família, no seu trabalho, como é que isto vai ser colocado? Dentro das limitações, mas lá eu não posso levar a Bíblia. Pois não vai levar a Bíblia vai ser você. Mas lá eu não posso, não, lá vai ser você, né? É como eu citava o exemplo do meu amigo lá que está fazendo o negócio da parede lá para mim, que teve vazamento, cada martelada ele dá um versículo, né? E é interessante, eu nunca vi, eu tenho 50 e tantos anos, eu nunca vi alguém falar tão mal de mulher como ele. Vocês não conhecem, eu posso até falar. De demônio para baixo. Ele cita a Bíblia, eu não sei se ele inventou, eu não vou procurar os versículos, mas eu nunca vi coisa igual. Ele só não leu que no início Deus fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Aí eu comprei uma Bíblia desse tamanho para ele, com letra bem grande para ele ler, né? Então, gente,
a missão nas limitações humanas, né? E, finalmente, uma mãe de coração aberto. A figura não podia ser mais maravilhosa do que esta igreja, mãe de coração aberto. O capítulo é comprido, nós vamos resumir o mais possível, só para vocês terem uma ideia, né, daquilo que efetivamente o Papa está nos dizendo. Então, hoje vai ser o capítulo 1, Transformação Missionária da Igreja, é o título do capítulo. Gente, como digo, é introdutório, né? Introdutório. Aí o Fernando já colocou aquilo que eu vinha falando desde agora, né? A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus e depois fazer discípulos de todos os povos, né? E aí cita aqueles parágrafos que eu acabei de falar agora. Uma igreja em saída, vamos botar isso na cabeça, que vai acompanhar todo o capítulo e depois o documento todo, né? No número 19, a igreja, a evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus e depois fazer discípulos de todos os povos. A figura está bonita ali, o cara com o peixe na mão, né? E Jesus dizendo para ele que agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? No número 20, somos aí chamados, já faltou lá. Tá bom. Aceitar este chamado, sair da própria comunidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que procuram, que precisam da luz do Evangelho. Veja aqui, cada cristão e cada comunidade há de discernir qual o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a sair, a aceitar esta chamada, sair da própria comunidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Naquele ide de Jesus estão presentes os cenários e desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. E todos somos chamados para essa saída. No número 21, a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é missionária. Experimento nos 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria. Essa alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado, está frutificando, mas contém sempre a dinâmica do êxito e o dom de sair de si mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. Não basta a frequência, a igreja, o templo, é preciso sair. No número 22, há uma dinâmica, é curtinho o número, mas é uma dinâmica muito importante para nós. A palavra possui em si mesma uma tal potencialidade que não a podemos prever. Claro, porque só vivendo a palavra, como a gente já disse hoje também, né, na homilia, essa dinâmica que faz com que a gente se impulsione, né, para sair em missão. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. O Papa está dando um exemplo. Ele foi lá, na ilha de Lesbos, foi sozinho? Não. Quem que o acompanhou? Os dois patriarcas que não são católicos. Lá o patriarca da igreja ortodoxa e o outro patriarca. Ele não foi sozinho. E ele foi dar que exemplo? Que a alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. E ele levou para lá, muçulmano, lá para Roma, ele não disse, você é católico, então não vai. Você não vai. Não, ele levou todo mundo, perguntou quem era, quem não era. Né? A própria figura está mostrando um árabe aí no meio, né? O número 24, a igreja de saída, é a comunidade dos discípulos missionários que primeireiam, ele ainda pede desculpa, talvez em espanhol, aqui a palavra português, o verbo talvez seja um privilegiam, né? Aqueles que privilegiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam, né? Primeirar, desculpe o neologismo, tomar a iniciativa. Para nós é mais fácil dizer privilegiar, né? Dar primazia
comunidade dos discípulos, né? Os evangelizadores contraem assim o cheiro de ovelha e elas escutam as pessoas. Ainda hoje, muitos de nós pastores, para não ter o cheiro de ovelha, compramos desodorante, né? O melhor desodorante que pode, porque o cheiro de ovelha fede muito, né? Então a gente compra um bom desodorante, né? Bispo, padre, assim mesmo, né? É o número 24, né? Como consequência, a igreja sabe envolver-se. Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para os lavar. Mas logo a seguir diz aos discípulos: sereis felizes se o puserdes em prática. Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros em curtas distâncias, abaixa-se, se for necessário, até a humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo, né? A igreja evangelizadora, jubilosa, sabe sempre festejar, celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente da evangelização. Ainda no número 24, aí a igreja se evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia. Interessante isso também, porque muitas vezes a gente acha que a beleza da liturgia se encerra, termina aqui. E a beleza da liturgia é para que ela continue na beleza da liturgia da vida, né? Porque a nossa vida é uma celebração da liturgia, da oferenda, da comunhão, né? da doação, né? Essa é a grande liturgia da vida. Então, por isso que tem que ter cuidado da liturgia, não como foco principal, mas como algo que vai se refletir depois na exuberância da vida cristã. Senhor, mas isso o senhor sabe fazer muito bem. Todas as suas homilias o senhor faz com que a gente... Eu não sei fazer, estou me esforçando para fazer bem. Aí o senhor está conseguindo. Está demorando, porque minha cabeça é dura ainda. Você não sabe quanto custa uma conversão. Pastoral em conversão. Ei, meu Deus do céu, aqui é coisa. E é reunião, e é documento, e é mais reunião, é mais reunião, é mais reunião. Eu não sei se é pastoral, efetiva pastoral, quer dizer vivência, exercício do pastor junto às ovelhas, né? Eu hoje mudaria um pouco a linguagem, Jesus diria influência do líder junto aos seus liderados, que ninguém quer saber de ovelha hoje, né? Ninguém quer saber que é muito passiva, muito obediente a ovelha, né? Vai para o matadouro em silêncio. Hoje não é mais não, né? Vai me desrespeitar a minha dignidade? Eu tenho que ser tratado com dignidade, né? Então, quem sabe Jesus mudaria um pouco, a ovelha era muito mais do tempo dele, né? Hoje acho que as coisas difeririam um pouco, não sei. Estou ousando colocar alguma coisa na boca de Jesus, de quem sou eu, né? Então, pastoral em conversão. Olha o que ele diz, o Papa. Eu estou achando. Não ignoro que hoje os documentos não citam o mesmo interesse em outras épocas e acabam rapidamente esquecidos. Eu tenho vários exemplares do Vaticano II. A pilha está ruim? Também. A gente troca por aqui. Eu tenho vários exemplares do Vaticano. O senhor quer que mude o slide? Não. Como? É para mudar o slide? Não, deixa. Tem o documento aparecido, o catecismo, só que ele vai ficando cada vez mais alto na estante, sabe? Agora, quando eu preciso do documento de Puebla, eu tenho que pôr uma escadinha para pegar lá em cima. Ele estava bem na minha frente há uns 10 anos atrás, hoje está bem lá em cima. E o Papa diz assim, que ele acaba rapidamente esquecido. Se eu não tomo cuidado, né, vai ficar o quê? Vai ficar esquecido. Imagina quem nunca leu. Imagina quem nunca viu, né? E ele diz assim, olha, sonho uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem
e toda a estrutura eclesial se tornem canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Eu vou contar uma coisa que vocês podem, eu vou deixar para vocês dizer. Eu tenho um amigo meu que há muitos anos não ia à igreja, não frequentava. Ele foi num dia desses, vocês julguem, por favor. Ele foi numa missa de cura e libertação. Ele me disse o seguinte, ele voltou simplesmente escandalizado e disse que essa missa, em vez de usar a missa para uma sessão como é que ele diz? Psicoterapêutica, em vez de usar a missa para uma sessão psicoterapêutica, que pelo menos não fizesse a missa e fizesse a sessão com psicoterapeuta. Porque essas missas se transformaram em psicoterapia. Diz ele, voltou escandalizado, agora sente, agora levanta o braço, agora olha para não sei o quê, agora vira para lá, agora vira para lá. Eu não vou dar a minha opinião, porque vocês já sabem qual é. De qualquer forma, eu acho isso não é renovação, isso é igreja para dentro. Pode até igreja para dentro, não é uma igreja em saída. Não é uma igreja em saída, absolutamente. A meu ver, né? Agora o dever dele é mais autorizado do que o meu, porque há muitos anos ele não ia. Eu pergunto, essa igreja em saída tocou o coração desse cara? Não tocou nada. Ele saiu pior do que ele entrou. Ah, mas ele não tem fé. Peraí, se ele estivesse na cama doente, tá bom, vai lá, faz. Agora, tenham dó, né? Tenham dó. Se pede uma missa desse tipo, não sei. Eu não sei se a igreja está em saída, ou a igreja está se autopreservando, né? Para não perder a vez, né? do que anda por aí, nas renovações, etc. Desculpe. Sem vida nova, espírito evangélico autêntico, sem fidelidade à igreja, sua própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Número 26, né? Que a igreja favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece sua amizade, né? Oferecer, eu sou teu amigo, eu quero ser teu amigo também, diz você a Jesus, né? Olha, a figura está bonita ali, né? Eu já vi essa figura em outro lugar, mas está bonita, viu? Bonita. Eu acho que da próxima vez eu vou me vestir que nem Jesus, quem sabe as pessoas chegam mais perto, né? A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a atividade missionária do pastor e da comunidade, né? Lá está uma foto que eu não conheço. Você já está dizendo que é paróquia, não é paróquia, não. Faz parte da paróquia. A paróquia e a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e de suas filhas. A paróquia não está distante, né? Eu tinha uma queixa lá em Botucatu, quem conhece Botucatu sabe, porque a paróquia da catedral, Botucatu é o morro, né? Está cheio de morro lá, e a paróquia da catedral está lá em cima, e o pessoal mora todo mundo aqui embaixo, né? Então era difícil, aquele pessoal lá de cima era pouco, né? Eu ficava incomodado que era pouca gente. Aí toda semana, 2, 3 vezes, eu ia andar na Rua Amando. A Rua Amando era o centro nervoso da cidade, continua sendo, né? E lá era onde se desenvolvia a vida. Eu uma vez quis fazer uma capela na Rua Amando, ai de mim, quase eu falei, porque eu ia fazer uma capela na Rua Amando, para que o pessoal tivesse oportunidade, né? Lembrando que a paróquia é cheia de coisas feitas de casas, né? Hoje de apartamentos, de prédios, e vai entrar hoje num prédio, né? Vai entrar no apartamento, né? Precisa levar certificado e antecedente de folha corrida, aquela coisa toda, né? Outras instituições eclesiásticas, olha aqui, comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação, são uma riqueza da igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Disso eu tenho prática, né? O número 29, eu fui assessor do Movimento dos Filhos durante 40 anos
40 anos, ainda ontem a gente se queixava com uma outra pessoa. Será que está missionário ou não está demissionário? Né? O movimento de cursinhos, eu estou dando o exemplo, está cada vez mais missionário ou cada vez mais distante? Não sei. Com as suas reuniõezinhas, com o seu fechamento, com a sua coisa, será que efetivamente está missionário? É o que eu pergunto a todos nós, né? Exorto também, número 30, cada uma das igrejas particulares a entrar decididamente no processo de discernimento, purificação e reforma. Não é à toa que está lá a catedral, né? Onde se realizam os grandes atos de protesto, de não sei o quê, lá na frente, né? E onde também se agride o cardeal, né? Como aconteceu, né? Então, questão de discernimento, de purificação e reforma, né? É que a gente tem que se perguntar. O objetivo desses processos participativos não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o sonho de chegar a todos. Uma diocese bem organizada, bem estruturada, tudo isso é muito bom, se facilita chegar a todos, né? Se facilita chegar a todos. Isso é fundamental na organização eclesiástica que está colocando as regiões pastorais, né? As várias regiões pastorais, cada uma com o seu bispo, né? E tal. Enfim. Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da igreja e sua dinâmica missionária. O que é esse? É o Papa? Mostrando a hierarquia da igreja. Papa, arcebispo, bispo. A raleta do lazer. Branco e preto. É a Madre Teresa lá? Sim, sim. Madre Teresa está lá, né? É o contraste, né? O contraste que existe aí, né? A pastoral deles, o abandono desse povo, o ministério pastoral, fez-se sempre assim e vai continuar assim. É que nem o pároco, 25 anos na paróquia, foram lá mostrar para ele, não sei o quê. Ah, mas isso sempre foi assim, sempre deu certo e acabou, né? E a resposta não pode dar time que está ganhando não se perde. Depois perde de 7 a 0 da Argentina. Estava ganhando, não se perde de 7 a 0. Tem um senhor que frequenta a igreja lá às 7 horas da manhã, um boliviano, ele me entregou uma carta de meio quilômetro, ele é um cara muito bom, eu gosto dele. Ele é educado desde criança, está aí na miséria quase. Mas me mandou uma carta, mandou uns 10 pontos em que ele via que precisava de renovação, né? Muito interessante, muito oportunos, só que eu falei para ele, eu não posso fazer nada, você tem que entregar para o pároco para ver o que pode ser feito, né? Porque tem uma visão de igreja extraordinária, o Oscar. Você conhece, ele é um boliviano que está sempre lá na frente, ele faz as preces das segundas-feiras, ele vai lá para o papel dele fazer, é muito interessante. Então, fez-se sempre assim, vai continuar. Será que não está muito na cabeça do católico também, do cristão, né? A partir do coração do Evangelho. O problema ocorre quando a mensagem que anunciamos aparece então identificada com aspectos secundários que, embora relevantes por si sozinhos, não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo. Aí está uma oração, né? Um pedido de graça. Agora não precisa nem folheto mais, né? Vai lá na igreja, põe R$1 e acende uma velhinha lá, né? Aperta o botãozinho, e acende a coisa mais ridícula que possa existir nesse mundo, é fazer esse tipo de coisa. Já viram lá, não? Uma mesa, uma porção de lampadinha, e você quer alcançar uma graça, põe um real. Agora, se tiver 3 graças, acende 3, né? 4 graças, acende 4 graças, e assim por diante, né? E aquelas orações de corrente, de coisa, né? Gente, como é que nós reduzimos o Evangelho? Aqui que nós reduzimos o Evangelho, né? Aí está um exemplo de um moleque que não quer de estressar de diabetes. Número 35. O anúncio encontra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário. O Senhor me enviou, está lá em São Lucas, né? Logo na identidade de Jesus, o Senhor me enviou, né?
para cuidar dos pobres, está todo lá que não se decora agora. Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. Coração do Evangelho, né? As obras do amor ao próximo são manifestação externa, mais perfeita, da graça interior do Espírito, né? Misericórdia foi a mim que o fizestes, né? Como é que é o lema agora do ano da misericórdia? Misericordiosos Como o Pai. Como Pai, misericordiosos como Pai. Antes de mais nada, deve-se dizer que no anúncio do Evangelho é necessário que haja uma proporção adequada. Essa se reconhece na frequência com que se mencionam alguns temas nas acentuações postas na pregação. Você conhece a essência de acordo com o esclarecimento que se faz na homilia, né? No número 38. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus, que ama e salva, reconhecendo nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o Rei de todos. Ali está empurrando uma cadeira de rodas. Né? Os dois estão brincando, um é cadeirante e o outro não. Uma cadeira, quer dizer, procurando cada um o bem de todos. Né? A missão que se encarna nas limitações humanas. A igreja, que é discípula missionária, tem necessidade de crescer na sua interpretação da palavra revelada e na sua compreensão da verdade. Uma coisa era compreender há 2000 anos atrás, outra coisa é compreender hoje. Né? A renovação das formas de expressão, como? Interessante. Ele na tela do computador. Aqui? O teclado, o computador, né? Muito bem, onde é que você achou essa? Na internet, né? Na internet. Olha só. Eu estou me esforçando, eu vi isso aí, estava preparando, eu não consegui descobrir no meu teclado. Eu fiz até uma limpeza do teclado, está cheio de pó. Tá tranquilo, tá tranquilo. A renovação da É porque como eu já filmei 3 vezes, aí pra ficar no mesmo ângulo que estava, mas eu reconheço. transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Como é que eu vou dizer uma coisa imutável para as coisas que estão mudando tanto hoje? Na cabeça, na prática das pessoas. Né? Eu tenho que descobrir esse filão, tenho que descobrir esse segredo e não ficar me lamentando. Né? Ficar lamentando. E dar vida para a gente é isso. Senão não teria vida. Não teria vida. Já que a missão é essa. Né? Em todo caso, jamais poderemos tornar os ensinamentos da igreja uma realidade facilmente compreensível. A fé conserva sempre um aspecto de cruz. Meu Deus, né? Meu Deus, como é difícil não carregar a cruz, subir ao cavalo. Cruz a gente dá um jeito, põe uma de plástico, põe uma de isopor, o duro é subir, né? Alguns costumes podem até ser belos, mas agora não prestam o mesmo serviço à transmissão do Evangelho. Não tenhamos medo de os rever. Aí está jogador de futebol, subindo os degraus da penha, né? Pedindo para o time, pagando promessa para o time ganhar. Quer dizer que se o lado esquerdo ganhar, o lado direito, é sinal que Deus não está olhando. Né? Se o Corinthians ganhar, aliás, Deus está sempre do lado do Corinthians, é claro. Né? Mas se o Corinthians Deus ganhar, é fiel, né? Está contra o Palmeiras. Será que Deus é justo assim? Como é que faz? Veja os critérios que a gente... Aí o jogador faz sinal da cruz e vai lá e reza, todo mundo reza. Para quê? Para ganhar? E o outro? Deus está olhando só para vocês? Ah, meu Deus. Complicado, não. Nós é que fizemos complicado, né? Acho que passou. Número leigo de confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas um lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Bem possível, né? E ele estava ouvindo lá a confissão do jovem, né? 16 jovens lá na Praça de São Pedro, não sei se viram isso lá. Né? Um coração missionário está sempre ciente dessas limitações,
tornando-se fraco com os fracos e tudo para todos. Olha aí abraçando lá. Como que ninguém tem essa idade, né? Nós podemos mudar. Uma mãe de coração aberto, chegando no último, isso aqui mais me atrai, a mãe de coração aberto. Né? Diz aqui o Paulo, deixa eu ver aqui no número 46. Diz assim, a igreja em saída é uma igreja de portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar. A igreja, às vezes, é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para que quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. A igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Houve uma experiência, uma vez, não sei se continua lá na catedral, de ficar com as 24 horas de porta aberta. Não sei se, parece que foi feito uma vez essa experiência. Hoje está muito difícil, né? Porque está muito difícil. As pessoas queriam dormir lá dentro. Mas o que adianta você ter uma igreja aberta? O problema da igreja não é a igreja em si, são as pessoas que estão lá dentro. As pessoas não Mas ele coloca aqui como significado de que a igreja, não é só a igreja templo, ele quer dizer aqui a igreja é muito mais ampla. Não, mas a igreja, o problema é exatamente esse, Márcio. A igreja ela está aberta. Sim, E um exemplo disso é você chegar, por exemplo, em qualquer uma dessas igrejas, você vai conversar com alguém, não tem ninguém para poder te ouvir, ninguém quer te ouvir. Bom, aí já não é igreja, é uma parte da igreja. Igreja como povo de Deus, como povo de Deus. Agora, há as exceções que estão fechadas. Por exemplo, não atender as pessoas quando deve atender. Agora, dizer que a igreja está de coração aberto, de porta aberta, é igreja católica de coração aberto. Como símbolo e significado, a porta Não também é edificação. podia estar aberta também, entende? Então, eu entendo perfeitamente bem isso, tudo que o senhor está me dizendo, porque eu estou tentando explicar. Tô plena razão. O meu ponto de Tô vista plena é razão. que, infelizmente, Tô te a dando- gente sabe que Isso. a igreja é muito difícil Tô a de gente plena encontrar razão. pessoas Eu até estava... com o coração aberto para acolher. Eu até estava dizendo para o discurso, não sei se disse aqui ou se não disse, eu vou repetir. Eu estava procurando no Evangelho, quando chegou alguém lá, a senhora que estava doente, falou, senhor, espera um pouquinho que agora eu tenho outro compromisso, depois já atendo. Eu não vi isso no Evangelho. Eu não vi Jesus dizendo, eu vou te atender depois, que agora eu tenho outro compromisso. Fale rápido, porque eu estou ocupado. Vocês viram, fale rapidinho que eu estou ocupado, está escrito isso, não está. E a gente vive repetindo isso. Eu, infelizmente, também, às vezes, eu tenho médico marcado, como é que eu vou fazer? E vem, depois que eu celebrei missa, vem correndo lá, uma confissão rapidinho. Peraí, a confissão não é rapidinho, eu que vou dizer, você que vai dizer, né? Agora, fica realmente, é difícil hoje. É difícil. Em todo caso, devia ter um tempo disponível que as pessoas deveriam saber qual é esse tempo disponível, que, a meu ver, devia ser o mais amplo possível, né? Ter a limitação absoluta. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos, né? Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Eu quero lembrar que ele está falando para os bispos e para os padres. Isso eu quero lembrar. Foi bom você... Né? A igreja, porém, não é uma alfândega. Você entra, você não entra. Mas a casa paterna, onde há lugar para todos, com a sua vida fadigosa, é cansativa, né? Se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Enquanto lá fora uma multidão faminta, Jesus repete-nos sem cessar, dai-lhes vós mesmos de comer.
Ele podia ficar sentadinho, venham aqui todos agora, eu vou dar um pedacinho de pão para cada um, me agradeçam, por favor. Né? Não, ele dá para os apóstolos, vão vocês lá distribuir, vão vocês lá partilhar. Né? Agora, no próximo 5 de junho, capítulo 2. Deu para entender mais ou menos o capítulo 1? O ideal seria que se pudesse ler tudo depois, né, consultar, tá bom? Muito obrigado. Mas é a mesma